Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, dia 7 de janeiro, é hora de ficar bem informado em Libras. É isso aí. E comente lá no nosso Facebook. O endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O risco de morte para um jovem negro no Brasil é 2 vezes maior do que o de um jovem branco, Jonatas. Davi, no Nordeste o percentual é 5 vezes maior. É verdade. E é o que mostra o índice da vulnerabilidade juvenil à violência e desigualdade calculado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a pedido do governo federal. A pesquisa considerou fatores como a taxa de mortalidade de jovens negros e brancos entre 12 e 29 anos, além de um indicador de desigualdade racial. O estudo mostra que a discriminação e a desigualdade racial ficam mais claras na comparação dos dados de mortos por homicídio. Em todos os estados brasileiros, com exceção do Paraná, os jovens negros correm maior risco que os jovens brancos e, especialmente no Nordeste, os índices são alarmantes. O caso mais grave no país é observado no estado da Paraíba, onde o risco de morte de jovens negros é 13 vezes maior que o de brancos. Em Pernambuco, o risco é 11 vezes maior e em Alagoas, 8 vezes. A situação também é grave no Distrito Federal e no Espírito Santo. Abaixo da média nacional estão Rio de Janeiro, Tocantins, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Em 2012, quase 30 mil jovens foram assassinados. Desse total, mais de 22 mil eram negros ou pardos. De 2007 a 2012, o total de homicídios de jovens brancos caiu 5%, enquanto de jovens negros subiu 21%. Esse documento é extremamente importante, para que a gente possa começar a pensar as políticas públicas baseadas na perspectiva da diversidade social. Não dá mais para pensar a violência de uma maneira homogênea, porque ela tem características muito específicas dependendo do sujeito social implicado, como nesse caso que são jovens homens, São jovens homens e normalmente de classe popular. O estudo foi feito para ajudar o governo a orientar as ações de combate à violência contra a juventude negra, que incluem políticas de acesso à educação, saúde e emprego. Vamos enfrentar o racismo institucional, das instituições que não oferecem a garantia de direito de forma igual para um jovem negro em relação a um jovem que não é negro, e também estimular que ações sejam feitas para corrigir desigualdades. A importância do índice é essa, porque se tratando de um índice, a gente vai poder procurar saber se ele melhorou depois de um determinado período. E olha, a pesquisa foi feita a partir do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, com informações de 2012. Foram avaliados 288 municípios onde moram 107 milhões de pessoas, pouco mais de 55% da população brasileira. Desde o dia 1º, a responsabilidade pela iluminação pública das cidades passou a ser das prefeituras e não mais das concessionárias. A resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, obedece à Constituição Federal. Aldeni não tinha reparado, mas todo mês paga pela iluminação das ruas da cidade. Eu até não me importo de pagar, mas desde que eu tenha esse serviço. Aqui em São Paulo, a taxa de iluminação pública é cobrada na própria conta de luz, mas é uma contribuição que pode ser instituída em todos os municípios do Brasil para custear a energia usada nas ruas e agora para pagar a manutenção e operação das luminárias em vias públicas. Com a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, desde 1º de janeiro, lâmpadas, interruptores e reatores usados em postes passaram a ser responsabilidade das prefeituras e não mais das concessionárias, que continuam como distribuidoras de energia. Mas alguns municípios entraram na justiça para tentar reverter a situação. Só no estado de São Paulo, em setembro do ano passado, o Ministério Público registrava 52 pedidos de prefeituras contra a medida. Bauru, no interior paulista, conseguiu uma liminar que suspende a obrigação por tempo indeterminado. De acordo com a normativa, a CPFL, a atual gestora, precisa entregar o sistema de iluminação pública sem falhas. Essa medida foi tomada para que o município assuma um parque de iluminação pública
desde que esse parque esteja nas condições exigidas pelas resoluções da ANEEL. No momento, as luminárias de Bauru, elas não atendem integralmente a resolução da ANEEL. Este urbanista diz que as prefeituras carecem de profissionais técnicos para gerir os sistemas. E para que a medida dê certo, é necessária uma boa gestão. Para que essa passagem signifique melhoria, né, nas condições do espaço urbano, na iluminação pública das ruas, praças, é necessário que a prefeitura se organize, que ela monte uma estrutura de gestão, monte um órgão, um departamento com equipe técnica, com sistemas de informações geográficas, né, com bases de dados adequadas, com sistema de fiscalização e manutenção cotidiana. Baixo, magro, gordo e alto. Está chegando a hora da volta às aulas e das compras de material escolar. E se a lista é grande, os pais precisam ficar atentos para buscar preços mais em conta e evitar comprar produtos que são de responsabilidade da escola. Dona Dionei veio comprar o material escolar dos 2 netos. Mais uma vez, ficou surpresa com o número de itens da lista e com os preços. Para cada neto, a média de gastos é de R$2.000. Assim, uma coisa assim, fora da realidade. O aluno usa tudo. Não sei quantos foram de papéis coloridos, papéis mais de papel, resina de papel. Isso aí eu acho que a escola teria que custear isso para os alunos, já que a escola é tão cara, né? Para fazer o melhor negócio, Silmara, que tem um filho no 8º ano, faz questão de pesquisar os preços em várias papelarias. Nem sempre eu compro tudo no mesmo lugar, né? Então eu pesquiso, venho aqui, vou em outra papelaria e assim a gente acaba economizando. Cada vez mais os preços vão subindo, principalmente dos livros, né? Esses são os mais difíceis de fazer a pesquisa, porque na maioria das vezes eles são tabelados. Em todos os lugares o preço é o mesmo. Para evitar abusos na hora de comprar o material escolar, os pais devem ficar atentos à legislação. Muita gente não sabe, mas produtos como papel higiênico, fitas adesivas, cartolinas e giz de quadro não devem ser pedidos pelas escolas. Só deve constar na lista aquilo que será usado exclusivamente pelo aluno. Outros materiais de uso coletivo, como produtos de limpeza e papel ofício em grandes quantidades, também não podem ser pedidos aos pais. Depois de começado o ano letivo, a escola pode cobrar um material que não estava na lista, desde que justifique a utilização. E no final do ano, o aluno tem o direito de receber de volta o que não foi usado. A escola deve, no final do ano, como esse material é entregue na escola, ela deve, no final do ano, fazer um inventário do que foi entregue e prestar conta ao pai. Então, se o pai entregou lá, vamos supor, papéis, material para alimentação, alguma coisa assim, no final do ano, nós utilizamos essa tinta e isso aqui nós estamos devolvendo. Algumas dicas para os pais gastarem um pouco menos são: reaproveitar produtos do ano anterior, trocar livros usados com outros pais, ficar atentos às promoções e fugir de produtos com personagens da moda, que costumam ser mais caros. Esse ano nós estamos enxugando a relação, né? A lei hoje não permite mais que se peça essa quantidade de material e nós não vamos entregar para a escola o que eles chamam de material coletivo. Famosa pelas belas praias, a cidade de Natal está investindo também em capacitar artesãos. É uma iniciativa que traz lucros e desenvolvimento para a capital do Rio Grande do Norte. Uma mistura de fé, cultura e empreendedorismo. Seu Jordão foi incentivado por pessoas que acreditaram em seu potencial. Eu estava desenhando uma certa vez e aí 2 senhores vai passando no momento e disseram assim: artista muito bom. Aí eu disse para mim, isso é artista, eu vou querer ser isto. E é esse impulso que desperta grandes artesãos. O investimento nesses homens e mulheres é recompensado com muito sucesso. É por isso que Natal criou o programa de artesanato que oferece, além da estrutura, a orientação necessária ao crescimento. O produto de alguns já melhoraram muito, sabe? Porque eles estão vendo realmente que precisa dar um diferencial ao produto deles.
justamente com esse veio cultural. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte, SEBRAE-RN, está ampliando os horizontes do artesão potiguar. Nós trabalhamos exatamente com foco maior de que o empreendedorismo caminhe para o lado, preocupando-se com a gestão e com o mercado, para atender o que o mercado quer. Planejar as vendas também é muito importante. O artesanato está presente em pontos estratégicos, como no terminal rodoviário e nas praias do litoral, onde grandes estruturas são voltadas para o setor. Iniciamos parceria com empresas de diversos segmentos e serviços, oferecendo diversos serviços para o cliente, para que ele possa encontrar tudo num único local. O economista Zivanilson Silva fala com entusiasmo sobre o mercado do artesanato no estado. O artesanato traz essa coisa toda essa capacidade de transformação, ou seja, voltada para algo sustentável. E por isso é muito bem-vinda nesse período. E é no rastro da sustentabilidade que o artesanato do RN caminha, buscando novas ideias sem perder a identidade regional. Bem, por hoje é só. O Visual termina aqui. A gente se vê amanhã. Um bom dia para você. Tchau.